vamos orar, mas já deixa sua Bíblia aberta. Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler hoje Malaquias capítulo 4 e vamos ver o movimento adventista na perspectiva de Malaquias. Malaquias capítulo 4. Antes de lermos o texto bíblico, a Moreira, o último nome Moreira, pede oração pela esposa. Vamos estar orando. Vamos orar nesse momento. Querido eterno Pai, mais uma vez o teu povo se levanta para escutar a tua palavra, mas também para colocar em tuas mãos as nossas necessidades. Santo Deus, todo o planeta tem necessidade, mas infelizmente nem todo o planeta conta com o Senhor. Mas nós contamos, Senhor, nós colocamos em tuas mãos as nossas necessidades, colocamos em tuas mãos os nossos desejos, colocamos em tuas mãos os nossos problemas, porque nós sabemos que não há lugar melhor para que os nossos problemas estejam. Nós contamos com profissionais para várias coisas. Algumas pessoas colocaram seus pedidos por saúde ou por saúde de alguém da família, e eu sei que essas pessoas estão contando com médicos, enfermeiros, mas o que elas estão dizendo, Senhor, é que acima dos médicos e enfermeiros há um Deus com quem elas contam, que pode usar os profissionais, mas que nós estamos te pedindo, por favor, guia esses profissionais para que eles possam cuidar dos teus filhos e que a tua vontade, de maneira muito clara, seja feita na vida dessas pessoas que estão doentes e que foram apresentadas aqui. Há outras pessoas que estão pedindo por seu casamento, por seus filhos que estão afastados. Santo Deus, restaura o casamento do teu povo. Ajuda o teu povo a quebrar maldições de casamentos que terminam em divórcio. Ajuda o teu povo a ser um testemunho vivo de que é possível estar casado com a presença de Deus na família. Ajuda o teu povo para que os nossos filhos, como a Bíblia diz, venham a ser pedras no palácio de Deus, venham a ser flechas na aljava de Deus, venham a ser realmente uma herança de bênção para a tua causa. Então cuida dos nossos filhos, Santo Deus, ajuda, toca o coração deles, desperta-os, aqueles que estão afastados da igreja, que não estão mais se envolvendo com a tua causa, desperta-os, Senhor, para que eles retornem. Também muitos pedidos pela vida espiritual. Santo Deus, nós temos a absoluta certeza que estamos no fim do fim. Tudo que esse mundo está vivendo a cada dia, o mundo vai se acostumando, o mundo vai entrando no automático, mas o cristão não. O cristão tem a certeza de que está acabando e que nós temos que estar prontos, alertas, vigilantes para o tempo do fim. E é isso que nós queremos. Desperta-nos, Senhor. Ajuda-nos com a presença e o poder diário do Teu Santo Espírito. Querido Espírito Santo, por favor, mais uma vez, se aproxima do nosso coração, enche a nossa mente, o nosso coração, toma posse dos nossos desejos. Santo Deus, nós queremos se entregar em Tuas mãos. Santo Espírito, guia e dirige a nossa vida hoje, mas guia e dirige ela de maneira que ela venha ser útil para a Tua causa, que a nossa vida e o nosso testemunho venha salvar pessoas hoje, através de um bom dia, de um sorriso, da simpatia, ou de oferecer um estudo bíblico, que a nossa vida venha ser usada para que pessoas Te conheçam. Abençoa o estudo dessa manhã, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos para Malaquias capítulo 4. Os que estão entrando agora, nós estamos no terceiro dia de uma semana de oração que tem como título Movimento Adventista, Relevância e Objetivo. E na segunda-feira, primeiro dia, nós estudamos sobre o movimento adventista no livro de Daniel. Como é que o livro de Daniel apresenta o movimento adventista, quando ele iria surgir na profecia bíblica e qual era a relevância e o objetivo. Ontem nós vimos a mesma coisa, o mesmo tema, mas na perspectiva de Apocalipse capítulo 10 até o capítulo 14. Como o movimento adventista apresentado por Daniel, como é que ele é apresentado na perspectiva do Apocalipse, qual é a relevância desse movimento e qual é o objetivo desse movimento. E hoje nós vamos ver a mesma coisa, mas agora na perspectiva de Malaquias. Como, na perspectiva de Malaquias, esse movimento ele surge, como esse movimento ele aparece,
E agora, na perspectiva de Malaquias, nós vamos ver que a ênfase de Malaquias é sobre as pessoas que farão parte desse movimento. Como essas pessoas devem ser? Qual é o estilo de vida dessas pessoas? Como elas devem agir? Vamos para a Bíblia? Malaquias 4, versos 5 e 6. Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, o profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vejam, Malaquias aqui está apresentando um momento muito específico da história. Ele está apresentando um momento em que o grande e terrível dia do Senhor iria acontecer e o dia em que a terra seria ferida com maldição. Guilherme Miller também estudou esse texto, mas ele achou que esse texto também se referia ao final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, em 1844, quando Jesus viria. E quando Jesus viesse, ele pensou, Jesus vai ferir a terra, aqueles que não o aceitaram, aqueles que não querem a presença de Deus, e quando Jesus vier, ele vai salvar alguns, ele vai purificar a terra e vai retornar para levar os salvos para o céu. Então, na perspectiva millerita, isso aqui deveria se cumprir em 22 de outubro de 1844. Mas, na perspectiva daqueles que continuaram estudando a Bíblia depois de Miller e se aprofundando nesse tema, eles começaram a perceber que sempre que a Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, e isso acontece algumas vezes na profecia de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, sempre que a Bíblia fala sobre esse grande e terrível dia, está falando do dia do juízo final, está falando do retorno de Cristo a essa terra. O que ele está dizendo aqui é o grande dia do Senhor virá. A vinda de Jesus é certa. Agora, para alguns, esse dia será apenas um grande dia. Para outros, esse dia será um grande e terrível dia. E isso vai depender da escolha pessoal de cada um. Então, a volta de Jesus para você vai ser apenas um grande dia ou vai ser um grande e terrível dia? Porque em toda a Bíblia, amigos, nós somos divididos em dois grupos, em toda a Bíblia. Aqueles que estão se preparando e aqueles que estão despreparados. Aqueles que estão dando bons frutos e aqueles que estão dando maus frutos. Aqueles que são os que estão caminhando pelo caminho largo, que vai para a perdição, aqueles que estão caminhando pelo caminho estreito, que vai para a salvação. Dois grupos. Mais uma vez em Malaquias, tem essa perspectiva de dois grupos. A volta de Cristo vai ser um grande dia, mas vai ser um grande e terrível dia para alguns. Isso é certo. Mas eu não creio na volta de Jesus. Ele vai voltar. Mas eu não estou preparado. Ele vai voltar. Mas eu não quero que ele volte. Ele vai voltar. E se você não está preparado, e se você não crê, e se você não quer obedecê-lo, esse vai ser um grande e terrível dia para você. Agora, mesmo quando apresenta esse grande e terrível dia, Malaquias ainda apresenta a graça de Deus. E isso aqui é maravilhoso. Vai ser um grande e terrível dia para alguns. Mas, antes que chegue esse grande e terrível dia, eu vou enviar o profeta Elias. Antes que chegue o grande e terrível dia, eu vou enviar o profeta Elias para que ele pregue, para que ele anuncie uma mensagem e que eu não venha ferir com maldição, para que ele consiga converter, para que os pais e os filhos se convertam. Então, sabe o que é que Malaquias está dizendo? Que antes do retorno de Cristo, Deus iria levantar alguns, um movimento, e esse movimento, é claro, já vimos em Daniel e Apocalipse, mas que teria detalhes como Elias. Malaquias entendeu esse movimento, mas ele queria uma ilustração para falar desse movimento. E aí ele viu que esse movimento tinha características do profeta Elias. E ele disse, olha, virá, antes que chegue o grande terrível dia, virá um movimento
pessoas desse movimento e serão como Elias. É a melhor ilustração que eu tenho. Se você entender o ministério do profeta Elias, você vai entender o ministério do remanescente do tempo do fim, do último povo de Deus antes do fim. Então entenda Elias e você vai entender. É isso que Malaquias está tentando nos ensinar. E se esse Elias pregar, e se esse Elias anunciar a verdade, e se esse Elias se levantar no tempo de crise para resgatar verdades, os pais e os filhos que derem ouvido à mensagem desse Elias, eles não serão feridos com maldição, porque no grande e terrível dia a maldição virá, a destruição virá, mas quem der ouvido à mensagem desse Elias do tempo do fim não vai ser destruído. Esse Elias de Malaquias, ele tem um duplo significado na profecia. Primeiro, claramente, é João Batista, que Jesus disse que era aquele Elias que viria anunciar a vinda de Jesus, mas Malaquias aqui não está se referindo apenas ao Elias, João Batista, que anunciou a primeira vinda de Cristo. Ele está enfatizando mais o Elias que iria anunciar a segunda vinda de Cristo, porque será na segunda vinda de Cristo que a terra será ferida com maldição. Então aqui ele está falando do Elias que vai anunciar a volta de Cristo, que vai anunciar o retorno de Cristo no segundo retorno. Para você entender essa profecia, você tem que relembrar quem é Elias. Elias, ele profetizou principalmente para o reino do norte, que estava em decadência. Você lembra que quando Salomão deixou o trono para o filho Roboão, Davi, depois Salomão, Roboão. Roboão era orgulhoso, arrogante, inexperiente, e ele desafiou o povo, disse que seria mais duro do que seu pai, e naquele momento o reino se dividiu. Lembra disso? A parte sul do povo de Deus disse assim: olha, nós vamos continuar com os filhos de Davi. Vai ser pior se nos afastarmos de um reinado que tenha como liderança os filhos de Davi. E aí surgiu o reino do sul. Já outras 10 tribos no norte disseram: não, nós não queremos mais ser dirigidos pelos filhos de Davi. E agora eles escolheram um homem chamado Jeroboão para dirigir. E ele foi o primeiro rei do norte. No sul era Roboão, no norte Jeroboão. De vez em quando no sul surgia um bom rei. De vez em quando no sul surgia alguém que a Bíblia diz andou nos caminhos de Davi, seu pai, fez o que era agradável aos olhos de Deus e foi um bom rei. No norte, isso nunca aconteceu. Sempre que aparecia um rei no norte, a Bíblia dizia: esse aqui fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí quando falava do outro rei, dizia assim: esse aqui fez pior do que o seu anterior. Lembra disso aí? Quando você está lendo a história dos reis? Aí passou o primeiro rei mau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, chegou o sétimo. O sétimo se chamava Acabe. E quando a Bíblia apresenta Acabe, lá no livro de Crônicas e Reis, a Bíblia não diz assim: Acabe foi pior do que o rei anterior. Quando a Bíblia apresenta Acabe, a Bíblia diz assim: Acabe foi pior do que todos os outros que vieram antes dele. Então a Bíblia está dizendo: coloque os 6 reis dentro de um saco, balance e vai sair Acabe. Acabe era o pior do pior. O momento mais baixo que o povo de Deus chegou, o momento de maior impiedade, o momento de maior idolatria foi com Acabe. Para piorar a situação de Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, Jezabel, ela é um símbolo da idolatria na Bíblia. Foi ela quem fez com que o culto a Baal, que era uma coisa ali, outra ali, agora era a religião nacional. O culto a Baal era a religião nacional. Os sacerdotes de Deus eram mortos e os sacerdotes e profetas de Baal eram quem dominavam a religião. Quando parecia que estava tudo acabado, não tinha mais verdade bíblica, não tinha mais seguidores, parecia que Jezabel e os profetas de Baal estavam ganhando. Nesse momento de maior impiedade, quando parece que a verdade de Deus se perdeu, os mandamentos de Deus se perderam, quando a perspectiva da verdade se perdeu, Deus levanta Elias.
Agora você consegue fazer ligação com os sermões de segunda e terça? Quando o poder romano religioso, dirigido por Roma papal, quando parece que ele está ganhando, quando parece que ele está dominando, quando as únicas verdades que o povo crê são nas verdades adulteradas pelo poder romano religioso, aí Deus levanta um remanescente para dizer não. Nesse momento, foi nessa perspectiva que Malaquias usou Elias como exemplo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus vai levantar um Elias, porque ele já fez isso. Quando parecia que os mandamentos de Deus estavam pisados e que não seriam mais resgatados porque Jezabel dominava, quando a idolatria dominava, quando a única verdade era o erro de Baal, aí Deus levanta um Elias. E Elias, amigos, tem 4 características. E são essas 4 características que Malaquias vê como o símbolo do remanescente dos últimos dias, do movimento adventista. As 4 características de Elias, guarda bem isso na tua mente. A primeira característica de Elias era a santidade. O próprio nome de Elias, ele falava dessa santidade. Veja, todo nome que tem El é o nome de Deus em hebraico. Quando você diz Elohim, El, tudo que tem El é porque tem o nome de Deus. Daniel tem o nome de Deus. Elias, tudo que tem El tem o nome de Deus ali. Então, Elias significa o Senhor é o meu Deus. Então, o próprio nome de Elias denotava que ele era separado. As pessoas diziam, eu tenho que explicar para você que o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus, mas quando as pessoas ouviam o nome dele, ele não precisava explicar. Quando ele dizia assim, o meu nome é Elias, ele estava dizendo, vocês podem seguir Baal, vocês podem seguir Jezabel, vocês podem abandonar os mandamentos de Deus, mas o meu Senhor é Deus. Deus é o meu Senhor. O próprio nome dele já dizia quem dirige a vida dele. Quem dirige a minha vida não é a vaidade, não é a riqueza, não é o orgulho, não é a mentira, não é a impiedade, não é a idolatria. Quem dirige a minha vida é Deus. Então, a primeira característica de Elias é a santidade. Eu sou separado. Vocês podem seguir Baal, mas eu sou separado para Deus. A minha vida está voltada na perspectiva de Deus. Essa é a primeira característica de Elias. A segunda característica de Elias é que ele teve que enfrentar 3 poderes do mal: Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Então, Acabe, Jezabel e os profetas de Baal foram os 3 poderes enfrentados por Elias. Essa é a segunda característica. Primeira, santidade. Segunda, enfrentar 3 poderes do mal. Terceira característica de Elias, ele tinha uma mensagem distintiva. Estude toda a vida de Elias e você vai ver que a tônica da pregação dele era uma só. E ele batia nisso, e voltava para isso. A tônica da pregação dele era: decidam quem vocês vão seguir. Decidam, vocês vão ficar com Baal, então sigam Baal. Mas se vocês querem seguir a verdade, é o Deus de Israel. Elias não tinha outra pregação. Pode olhar. Você vai ver milagres, você vai ver coisas maravilhosas que ele fez, mas quando ele abre a boca para pregar, ele só vai dizer assim: abandonem a idolatria, abandonem Baal e sigam o Senhor Deus. Ele tinha uma mensagem distintiva que outros não estavam pregando, mas ele tinha que pregar. E a última característica de Elias é que quando ele terminou de pregar, ele não morreu. Ele foi levado vivo para o céu numa carruagem. Então essas são as 4 características de Elias. Primeiro, santidade. Segundo, ele teve que lutar contra 3 poderes do mal. Terceira característica, ele tinha uma mensagem distintiva. Quarta característica, quando ele terminou de pregar, ele foi levado vivo para o céu. Amigos, exatamente em Apocalipse 14, essas são as 4 características do remanescente. As 4 características do povo remanescente do movimento adventista são essas 4, apresentadas em Apocalipse. Por isso que, para Malaquias, Elias era um exemplo tão perfeito do povo remanescente.
Porque quando ele entendeu o que seria o remanescente, quando ele entendeu o que seria esse povo que iria pregar na última crise, quando ele entendeu esse movimento que iria converter pais e filhos antes que viesse o grande terrível dia do Senhor, antes que a terra fosse ferida com maldição, quando ele entendeu esse movimento, ele disse assim: Elias é um bom exemplo. Então eu vou colocar Elias no meu texto, porque se eles estudarem a vida de Elias, eles vão saber como eles têm que ser. Aí Deus inspira João, em Apocalipse, a pegar essas 4 características de Elias e reafirmar em Apocalipse. Vamos passar para Apocalipse para ver? Nós vamos ver agora essas 4 características de Elias, o Elias de Malaquias. Nós vamos ver essas 4 características agora no livro de Apocalipse. Passe para Apocalipse aí. Primeira característica de Elias, você lembra qual era? Santidade. Essa é a primeira característica. Qual é a característica do remanescente de Deus? Para você entender exatamente por que Apocalipse 14 está falando sobre o remanescente, você tem que assistir o sermão de ontem, tá bom? Ou relembrar o sermão de ontem. Por que Apocalipse fala sobre o remanescente? Sobre esse povo que surgiria a partir de 1844. Aí você deve estudar o sermão de ontem. Hoje eu estou partindo da perspectiva de que você já sabe que Apocalipse 14 está falando do remanescente de Deus. Olha, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Infelizmente, quando nós vamos ensinar esse texto, a gente só se apega aos mandamentos. O remanescente é quem guarda os mandamentos. A gente é muito forte em falar isso, né? O remanescente é quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas quando a gente faz isso, a gente está pulando praticamente a metade do versículo. Antes de falar que o remanescente vai guardar os mandamentos, sabe o que o versículo diz? O remanescente é um povo santo. Não pule essa parte. Não pule essa parte. Antes de falar que o remanescente guarda os mandamentos, que essa é uma característica, a gente usa muito isso, né? A característica do remanescente é que eles guardam os mandamentos. Então, se você guarda os mandamentos, você é o remanescente. Não pule a primeira parte do versículo. Quando João olhou o remanescente, a primeira coisa que ele viu não foi a guarda dos mandamentos, foi a santidade da vida. Santos que perseveravam em santidade, pessoas que perseveravam em santidade. E às vezes os nossos olhos estão voltados só para a guarda do mandamento. É claro que isso está no versículo. É claro que isso é importante. Mas antes de falar do mandamento, fala de santidade. Então, sabe qual é a primeira característica do remanescente? É dizer como Elias: não é a vaidade que é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Não é a ganância que é o meu Deus, é o Senhor que é o meu Deus. Não é a ira, o ódio, o temperamento terrível que é o meu Deus, não. O Senhor é meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Sabe? E santidade na Bíblia não tem a ver com a ideia perfeccionista de uma última geração sem pecado. Santidade na Bíblia não tem a ver simplesmente com a ausência de pecado. Santidade na Bíblia tem a ver de para onde está indo a direção da tua vida. É claro que santidade tem a ver com vitória sobre o pecado. É claro. Mas santidade tem a ver de qual é a direção que você está tomando na tua vida. Quem é que dirige a tua vida? Quem é que guia a tua vida? Para que lado a tua vida está indo? É a vaidade que infelizmente está entrando no coração de muitos adventistas, homens e mulheres, que está dominando a tua vida, ou é o Senhor que vai dominar a tua vida? O que é que está dominando a tua vida? As pesquisas dizem que os brasileiros estão passando em média 9 horas por dia nas redes sociais. Quem está dominando o teu tempo? São as redes sociais? Ou você passa um bom tempo orando e lendo a Bíblia? Para que rumo tua vida está indo? Isso é santidade. Então santidade tem a ver com quem domina a tua vida, quem é o teu Deus. O povo de Deus em Apocalipse 14 é aquele que diz: o Senhor é o meu Deus, assim como Elias. O Senhor é o meu Deus. É Deus quem vai dirigir minha vida. É Deus quem vai guiar minha vida. É na perspectiva de Deus que eu guio a minha vida. A Andréa colocou: tem misericórdia de nós, Senhor. Esse deve ser o nosso clamor todos os dias. Senhor,
tem misericórdia de nós. Porque nós enfatizamos que o remanescente é o que guarda o mandamento, mas pulamos a parte que o remanescente ele persevera em santidade. Segunda característica. E aqui, quando você fala de santidade, você tem que entender que santidade, na perspectiva bíblica, é antes de você dizer Santo Deus me enche, você tem que dizer Santo Deus me esvazia. Às vezes nós estamos dizendo Santo Deus, por favor me enche, eu faço parte do remanescente dos últimos dias, me enche do Espírito. Antes de dizer Senhor me enche do Espírito, nós deveríamos estar dizendo Santo Deus me esvazia do orgulho, me esvazia de uma língua tão crítica, me esvazia da vaidade, me esvazia da infidelidade, Senhor. Santo Deus, por favor, me esvazia. Como é que o Espírito Santo pode encher alguma coisa que já está cheia? Primeiro, ele tem que esvaziar. Santidade é o processo de esvaziar. Esvaziar o coração da vaidade, esvaziar o coração do orgulho, esvaziar o coração da infidelidade, esvaziar o coração da crítica. Então, esse é o processo da santidade. Há um autor chamado A.W. Tozer que ele diz que a maior tragédia do cristianismo é santos sem santidade. A maior tragédia do cristianismo é santos sem santidade. E esse processo de santidade, amigos, ele é um processo diário, que o Espírito de Profecia diz que eu nunca vou chegar no tempo que vou dizer assim, alcancei. Nunca vai chegar o dia em que um santo vai se enxergar como santo. Nunca vai chegar o dia em que o limpo vai se enxergar como limpo. Porque quanto mais perto de Cristo eu chego, mais imperfeições eu vejo em mim. Então, é um processo que vai durar a vida inteira até a glorificação quando Jesus voltar. Por isso que a perspectiva perfeccionista ela é falha. Porque a perspectiva perfeccionista quer te levar a chegar um momento em que você diz alcancei. E um santo, ele nunca vai dizer alcancei, nunca. Porque se alguém dizer eu alcancei, é porque ele parou de se aproximar de Cristo ao ponto de parar de ver suas impiedades, ao ponto de parar de ver as suas falhas, ao ponto de parar de ver as suas limitações. Eu disse que um dia, quando a igreja dos Mormons surgiu, alguém procurou Dwight Moody, um grande pregador daquele período, e disse, Dwight Moody, você ouviu falar da igreja dos santos dos últimos dias? Ele disse assim, eu ouvi, mas eu prefiro os santos de todos os dias. Você ouviu falar na igreja dos santos dos últimos dias? Eu até ouvi falar dessa igreja, mas eu prefiro os santos de todos os dias. E Deus também prefere os santos de todos os dias. Não é o santo dos últimos dias, como às vezes nós queremos ser. Eu quero ser o santo dos últimos dias, sem pecado, perfeito. Não. Deus prefere os santos de todos os dias. O santo que vai no mercado e trata bem o caixa do supermercado. O santo que vai para a escola e não cola na prova. O santo que está no trânsito e não é agressivo com as pessoas. O santo que está em casa e trata bem a esposa e os filhos. Esse é o santo de todos os dias. É nesse tipo de santidade que Deus quer nos envolver. E essa é a primeira característica do remanescente que relembra Elias. Segunda característica. Você deve lembrar que eu falei que Elias foi chamado para lutar contra 3 poderes do mal. Acabe era o poder civil, ele dirigia a nação. Jezabel era o poder religioso que dava força aos profetas de Baal. Então, Acabe era o poder civil, Jezabel era a força do poder religioso e os profetas de Baal eram os que levantavam as mentiras, os que enganavam o povo. Quando você vai para Apocalipse 13, você lembra da aula de ontem, do sermão de ontem? Apocalipse 13 mostra os poderes do mal que vão tentar destruir o povo de Deus nos últimos dias. Sabe quantos poderes tem aqui? 3. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Sabe o que esses 3 poderes representam? O poder civil, um poder que dá força ao poder religioso que vai perseguir e destruir e pisar a verdade. E tentar destruir e pisar a verdade.
Exatamente a mesma coisa dos poderes de Elias. Então, o dragão, a besta do mar e a besta da terra são os 3 poderes que o povo de Deus dos últimos dias vai ter que enfrentar. Por isso que Elias é um símbolo tão bom para o remanescente dos últimos dias. Porque assim como Elias teve que combater 3 poderes, nós também teremos. Nós temos, amigos, nós temos que combater esses 3 poderes. Mas antes de combater 3 poderes externos, 3 poderes do mal externos, nós temos que ter santidade para combater os poderes do mal que ainda dominam o nosso coração. Como é que eu vou combater poderes do mal, como o dragão, a besta do mar e a besta da terra, se eu ainda não estou levando minha vida espiritual a sério, ao ponto de combater os poderes do mal que ainda dominam minha vida? Há um autor chamado Leonard Ravenhill, que ele diz: como você pode ser capaz de derrubar as fortalezas de Satanás, como fez Elias, se você não tem força nem para desligar a TV? Interessante isso, né? Como é que você quer ter força para lutar contra o dragão, a besta do mar, a besta da terra, se você não encontra em Deus força nem para desligar a TV e passar mais tempo com Deus? E ele dizia: ou você está morto para o pecado, ou está morto em pecado. Ou você está morto para o pecado, ou você está morto em pecado. E era esse autor que dizia: quando você diz que está salvo, né? Eu estou salvo em Cristo Jesus. Sim, ele perguntava: mas você está salvo de quê? Você está salvo da amargura, da trapaça? Você está salvo da mentira, da luxúria, do temperamento irado, da vaidade? De que é que você está salvo? Essa é a perspectiva da salvação. A salvação te salvou de quê? A salvação te salvou para ser um marido melhor? Para ser uma esposa melhor? A salvação te salvou para que a vaidade não domine teu coração? A salvação te salvou para que você não fosse mais ganancioso e fosse fiel a Deus nos dízimos e ofertas? A salvação já te alcançou para esse tipo de salvação, para esse tipo de transformação? A salvação já arrancou a vaidade do teu coração? Para que a salvação te alcançou? O que foi que ela fez com você? Você está salvo de quê? Nós temos que urgentemente ir à presença de Deus e dizer: Santo Deus, me prepara, porque eu vou ter que enfrentar esses poderes do mal. Eles vão se unir, a Bíblia diz isso, e essa união dos poderes do mal vai perseguir, vai atacar, e nós vamos ter que estar firmes para enfrentá-los. Mas antes de enfrentar os poderes do mal externo, precisamos enfrentar os poderes do mal interno. Então, primeira característica, santidade. Apocalipse 14, 12. Segunda característica, enfrentar os 3 poderes do mal. Apocalipse 13. Terceira característica, uma mensagem distintiva. Do jeito que Elias tinha uma mensagem distintiva, o povo remanescente do tempo do fim também tem uma mensagem distintiva, e é isso que nos faz relevantes. Já falamos isso exaustivamente nos últimos 2 sermões. E essa mensagem, ela se resume na palavra que mais se repete em Apocalipse 14, 6 a 12. Olha o que diz aí, verso 7. Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai. Adorai. Verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, para os adoradores da besta. Então, a palavra que se repete 3 vezes é a ênfase da mensagem, porque na literatura judaica a repetição é a ênfase. Quando você vê uma palavra se repetindo muitas vezes, pode prestar atenção que aquela é a ênfase do texto. Então, em Apocalipse 14, 6 a 12, a palavra que se repete é adoração. 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 Qual é a nossa mensagem distintiva? A nossa mensagem distintiva é: decida quem você vai adorar. Se você vai adorar na perspectiva de desobedecer os mandamentos de Deus, e isso não é adoração, porque adoração é fazer o que Deus quer. Isso é adoração. Então, se Deus diz, se você diz assim: eu quero adorar a Deus, ok, então guarde o sábado. Não, eu quero adorar a Deus, mas eu quero guardar o domingo, ou guardar qualquer dia. Isso deixou de ser adoração. Não, mas para mim o domingo é melhor.
deixou de ser adoração. Porque adoração é fazer o que Deus quer, do jeito que Ele quer. Isso é adoração. Lembra de Caim e Abel? Os dois foram adorar a Deus. Ninguém pode dizer que Caim não foi adorar a Deus. Caim foi adorar a Deus. Mas quando Caim foi adorar a Deus, ele quis adorar do jeito que ele queria. E Deus não aceitou. Porque adoração não é o que você quer. Adoração é o que Deus quer. Por exemplo, a Bíblia diz que eu devo devolver dízimos e ofertas. E a Bíblia diz que o dízimo ele deve ser usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. O uso do dízimo é exclusivo para a pregação do Evangelho. Aí você pega o dízimo e diz assim, não, eu vou usar o dízimo, mas eu vou comprar cestas básicas. É muito nobre comprar cestas básicas. É muito nobre comprar cestas básicas. Mas a Bíblia diz que não deve ser feito isso com o valor do dízimo. Então, quando você pega o dízimo e compra cestas básicas, você está fazendo uma ação para as pessoas que vão receber a cesta básica, mas você não está mais adorando. Porque adorar não é fazer o que você quer. Adorar é fazer o que Deus diz que deve ser feito. Então, quando eu pego o dízimo e faço com o dízimo o que a Bíblia diz que eu não devo fazer, deixou de ser adoração. Se tornou caridade. Então, você está pegando o dízimo e está fazendo caridade, mas você não está adorando. E a Bíblia diz que nós devemos adorar. Se você diz, para mim é mais fácil guardar o domingo ou a quinta, você pode até descansar. Você pode até passar um dia na presença de Deus, mas você não está adorando. Porque adorar é guardar o dia que Deus diz que deve ser adorado. E sabe quem é que vai ser separado para Deus? São os adoradores. Então isso aqui é muito sério, gente, muito sério. Ou você está adorando a Deus do jeito que Ele diz e vai ser salvo, ou você está adorando do jeito que Deus não diz, e aí você está adorando, na verdade, a besta. Às vezes nós achamos que adorar a besta é estar em outra igreja. Está errado. Apocalipse não apresenta adventista não, gente. Apocalipse não apresenta que quem está na igreja adventista são os adoradores de Deus. Quem está nas outras igrejas são adoradores da besta. Não. Ele só diz que há, no tempo do fim, adoradores do Senhor e adoradores da besta. E quem está tentando adorar, mas sem fazer o que Deus disse, como Deus disse, na verdade está adorando a besta. Porque não há dois caminhos. Ou não há três caminhos, só há dois. Ou você está adorando Deus do jeito que Ele diz que deve ser adorado, e aí você faz parte daqueles que estão adorando o Criador dos céus e da terra. Ou você está mudando, fazendo do seu jeito, e você, na verdade, está adorando o dragão e a besta. Isso é duro, mas é a verdade bíblica. Que nós, adventistas, temos que nos libertar da perspectiva de que eu estou na igreja adventista, estou adorando o Criador. Quem não está na igreja adventista está adorando o dragão e a besta. Não. Se fosse assim, Apocalipse não tinha nenhum problema dizer assim, olha, vá para a igreja e você já está, vá para a igreja adventista e você já está no time certo. Mas Deus fez questão de não colocar nome de igreja, para que ninguém de nenhuma igreja ache que estar na igreja é tudo. Estar na igreja é tudo quando você decide adorar do jeito que Deus diz que deve ser adorado, sendo fiel a Deus na guarda do sábado, sendo fiel a Deus no cuidado do teu corpo, sendo fiel a Deus no uso dos recursos, sendo fiel a Deus nos dízimos e ofertas, sendo fiel a Deus usando os seus dons. Então é adoração e não placa de igreja que determina se eu estou do lado correto. Como é minha adoração na igreja adventista? É da maneira que Deus orienta? Então parabéns, você é um adventista adorador. Mas se você é apenas um adventista, mas não está adorando como Deus diz que deve ser adorado, você deve repensar a tua vida, você deve repensar suas atitudes, você deve repensar sua infidelidade. Então, terceira característica, ele tinha uma mensagem distintiva. Uma mensagem, Elias tinha uma mensagem que o separava dos profetas de Baal. Enquanto os profetas de Baal estavam dizendo, não, mas está tudo bem, você está adorando, você só está adorando aqui com Baal, mas ainda é adoração. Elias disse, não. Guardar o domingo não é a mesma coisa que guardar o sábado. Não. Infelizmente, há alguns que se levantam e dizem assim, olha, já devíamos abrir mão disso, não é tão importante. É importante sim.
Enquanto os profetas de Baal pregam que é o domingo, tem que ter um profeta de Deus dizendo é o sábado. É o sábado. Enquanto os profetas de Baal dizem, olha, devolva o dízimo e Deus vai te abençoar, devolva o dízimo e teu casamento vai prosperar, devolva o dízimo e Deus vai ficar te devendo, vai te devolver muito mais. Enquanto profetas de Baal estão falando isso, os profetas de Deus têm que dizer, seja fiel a Deus porque Ele já é fiel a você. E o uso do recurso é como Deus orientou. Não é para te abençoar, é porque Deus já te abençoou, por isso seja fiel. Então Deus tem uma mensagem distintiva. E essa mensagem, ela é bíblica e tem que ser sustentada pelos adventistas do sétimo dia. Repito, não para nos tornar melhores, mais salvos ou mais santos, mas para cumprirmos o chamado de Deus, o mesmo como Ele fez para Elias. Então, primeira característica, santidade. Segunda característica, lutar contra três poderes do mal. Terceira característica, uma mensagem distintiva. Uma mensagem distintiva. Quarta característica. Você lembra a quarta característica de Elias? Quando Elias terminou o seu ministério, ele não morreu. Ele foi levado vivo para o céu. E deixa eu dizer uma coisa linda que me emociona. Quando a última parte do remanescente de Deus terminar de pregar, eles não passarão pela morte. Jesus Cristo vai vir na nuvem do céu e a última parte dos remanescentes, vivos, sem passar pela morte, serão levados para o céu. Não mais numa carruagem de ouro, mas pelos anjos. Pastor, isso está em Apocalipse? Está. Apocalipse 14:15. Quando terminarmos de pregar as 3 mensagens angélicas a cada tribo, língua e nação, Apocalipse 14:15, um anjo, quando terminarmos de pregar, um anjo vai sair do santuário gritando em grande voz. Lembra de ontem que eu falei o que é grande voz? Grande voz é o poder de Deus. Um anjo, quando terminarmos de pregar, um anjo vai sair do santuário gritando em grande voz. Para aquele que se acha sentado sobre a nuvem. Quem é que vai vir nos salvar sentado sobre a nuvem? Jesus Cristo. Então o anjo vai dizer a Jesus Cristo, Jesus Cristo, toma a tua foice e colhe, pois chegou a hora da colheita, porque a seara da terra já está madura para a colheita. Aleluia. Quando terminarmos de pregar, amigos, a última geração de remanescentes não vai ver a morte. O anjo vai dizer, Jesus, eles já terminaram o trabalho. Eles já deram estudos bíblicos, eles fizeram classes bíblicas, eles entregaram livros missionários, a mensagem chegou através da rádio, a mensagem chegou através da TV. Eles terminaram. Quem aceitou, aceitou. Quem rejeitou, rejeitou. Senhor, volta, Senhor, para resgatá-los. Eles estão cansados. Eles terminaram o trabalho, mas foi duro para eles. A terra estava muito difícil. Viver na terra estava muito perigoso. Viver na terra estava muito duro, era muita violência, era uma doença, era desemprego. Senhor, eles enfrentaram divórcio, eles enfrentaram perseguição, Senhor, eles terminaram cansados, mas eles terminaram, Senhor. Eles buscaram o poder do Espírito Santo, eles buscaram a santidade, eles pregaram a verdade e eles terminaram, Senhor. Então, por favor, toma a tua foice e colhe, porque a seara da terra já está pronta para a colheita. E nesse dia, os mortos ouvirão a trombeta de Deus e ressuscitarão. E nós, os vivos, diz Paulo, os vivos seremos levados juntos com Jesus Cristo. Paulo tinha tanta vontade, mas tanta vontade que ele se incluiu ali. E os vivos serão levados, vivos, assim como Elias, sem passar pela morte, para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia. Essa é a perspectiva de Malaquias sobre os remanescentes, sobre esse último povo de Deus, que Deus levantou em 1844 para ser santo, para lutar contra 3 poderes do mal, para ter uma mensagem distintiva, para terminar de pregar o Evangelho e Jesus levá-los para o céu. Eu tive a noção da volta de Cristo quando tinha uns 8 anos, 9 anos de idade. Foi no dia que um pregador na minha igreja, numa cidade chamada Pesqueira, no interior de Pernambuco,
ele disse que Jesus voltaria e que inicialmente ele voltaria numa nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo ali parece que brilhou na minha cabecinha. E eu saí da igreja e eu passei algumas semanas olhando para o céu, colocando minha mão para o céu e procurando uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ainda era a mão de um menino, mas eu já queria ver uma nuvem, porque eu queria ver, será que é naquela nuvem que Jesus vem? E algum dia eu fui crescendo e parei de procurar a nuvem do tamanho de um homem. E eu não quero parar de procurar essa nuvem. Eu não quero que chegue o dia que eu conheça tanto de teologia, que eu pare de desejar a volta de Cristo, de procurar a nuvem do tamanho da mão de um homem, como eu procurava quando era criança. Eu quero que Deus reavive no meu coração esse desejo de procurar a nuvem do tamanho de um homem, porque eu estou cansado dessa terra. Eu estou cansado dessa terra. E a melhor maneira de demonstrar que está cansado dessa terra é buscar santidade em Deus e pregar o Evangelho. Não venha me dizer que está cansado. Não venha me dizer que almeja a volta de Cristo, se você não está buscando a transformação do teu caráter e se você não está pregando o Evangelho. Porque a união dessas coisas, dessas duas coisas, é que mostra que você realmente está cansado. E quando todo o povo de Deus se cansar, ou Ellen White diz, quando a maior parte do povo de Deus estiver tão cansada, mas tão cansada, que consagrar toda a sua vida, que buscar santidade, pureza de caráter, o poder do Espírito Santo, nós recebemos a chuva serôdia, vamos terminar a pregação do Evangelho e Jesus volta. Então eu quero que você comece o dia cansado. Eu quero que você comece o dia dizendo, Santo Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado de uma vida cristã, mais ou menos. Eu estou cansado de estar nessa terra. Por favor, volta. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa perspectiva de Malaquias. Muito obrigado porque ele apresenta o profeta Elias e as características de Elias são as características desse remanescente e nós queremos fazer parte. Não porque somos adventistas simplesmente, mas porque nós queremos santidade, nós queremos te buscar para enfrentar os poderes do mal, a começar na nossa vida. Nós queremos pregar a mensagem distintiva e nós queremos ser levados para o céu. E o nosso desejo é que venha a ser ainda em nossa geração, Senhor. Queremos começar o dia cansados, mas cansados de termos uma vida cristã medíocre. E sermos renovados nesse momento pela presença e poder do Teu Santo Espírito, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que te dê um dia feliz na presença dEle. Um grande abraço e até amanhã.